Autárquicas 2021, o debate. Muito boa tarde. No próximo dia 26 de setembro, os eleitores de Évora vão escolher quem querem ver à frente da Câmara Municipal e conduzir o Conselho nos próximos 4 anos. As eleições são então dia 26 de setembro e a Diana FM realiza hoje um debate entre os candidatos à presidência da Câmara de Évora. Antes do início deste debate, fizemos um sorteio para decidir a ordem das intervenções e o sorteio ditou que José Calixto, do PS, será o primeiro a intervir. Seguem-se depois as intervenções em todas as questões. Henrique Sinsim, do PSD, CDS-PP, MPT, PPM, Carlos Pinto de Sá, da CDU, Carlos Magno Magalhães, do Chega, Flor Bela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora, Nós Cidadãos, RIR, e a última intervenção em todas as questões é do Raul Rasga, do Bloco de Esquerda. Ora, não vamos perder mais tempo, vamos já avançar para a primeira questão que eu colocava ao José Calixto, do PS. Que balanço faz deste mandato autárquico em Évora, este mandato que está agora a terminar? Muito bom dia a todos os colegas candidatos, bom dia a todos os évorenses. Naturalmente é uma oportunidade que agradeço também a vossa de podermos expor as nossas opiniões, expor as nossas propostas e falar um bocadinho sobre política évorense e sobre aquilo que afeta a vida das pessoas. Naturalmente, muita da motivação que temos hoje para apresentar a candidatura tem a ver, de facto, com aquilo que se tem passado em Évora nos últimos tempos e que avaliamos de forma negativa. Naturalmente que tentaremos e iremos com toda a convicção fazer melhor pelos évorenses, valorizar Évora e todo o concelho de Évora. E essa avaliação funda-se num conjunto de factos, num conjunto de argumentos políticos que partem desde logo por aquilo que é a grande motivação para não se fazer nada. A suposta dívida que se mantém de 73 milhões de euros e que naturalmente não pode ser motivo para transferirmos essa mesma dívida para a vida dos évorenses. Nós temos um conjunto de déficits hoje na cidade e no concelho que iremos naturalmente, a partir do momento em que os évorenses, como assim confiamos, possam depositar em nós essa vontade de mudar, iremos naturalmente fazer uma série de ações que têm a ver com aquilo que nós consideramos um plano de ação de emergência. A limpeza na cidade e no concelho, tudo o que tem a ver com vias rodoviárias, o espaço público, a falta de parques infantis para as crianças, tudo aquilo que tem a ver com o reforço da rede social e a extinção de situações de extrema pobreza que existem no concelho. Tudo isso são motivações fortes para aquilo que nós entendemos ser o virar de página necessário, uma equipa forte que temos na candidatura Valorizar Évora, um programa construído da audição do concelho, e isso é muito importante. É para nós fundamental ultrapassar esta fase de estagnação, uma fase em que os ativos do município, digamos assim, estão em regressão, portanto aquilo que se está neste momento a assistir é um desinvestimento no concelho de Évora, aquilo que estamos a assistir é de facto um desaproveitamento histórico de fundos comunitários, e Évora merece ser o centro de desenvolvimento do Alentejo, um dos principais polos de atração do interior do país, tem capacidade para isso, é uma das mais magníficas cidades que existe na Península Ibérica e na Europa, que merece muito mais. Muito bem, José Calixto, a falar de estagnação. Ora, eu perguntava ao Henrique Sinsim, candidato do PSD, CDS, PP, PPM e MPT, qual é a análise que faz deste mandato que está agora a terminar? Olá, muito bom dia a todos, bom dia aos évorenses, bom dia aqui aos colegas de debate, à Diana FM. Queria antes de mais dar uma palavra sentida de reconhecimento de uma pessoa que faleceu, o professor Manuel Ferreira Patrício, uma pessoa que deu muito à cidade de Évora, uma pessoa extraordinária que os évorenses muito estimavam e que precisamente hoje se dá, portanto, o seu funeral, e portanto queria dar uma palavra à família, aos amigos e a todos os évorenses que por ele tinham estimado. No que diz respeito àquilo que é a nossa avaliação sobre o desempenho do
do Executivo CDU nos últimos 8 anos, a nossa avaliação não é uma avaliação positiva. Nós acreditamos que Évora tem muito mais futuro do que aquilo que tem sido dado à cidade. Nós vemos, como foi referido, o espaço público, que de facto está numa qualidade muito má. Nós verificamos em qualquer lado onde circulamos na nossa cidade, quer seja no centro histórico, que, enfim, não nos orgulha neste momento a sua limpeza, a sua cuidado, mas quer fundamentalmente também nos bairros que estão muito degradados. E, por exemplo, relembro também aquilo que são os bairros sociais, da habitação social, onde não tem existido investimento praticamente nenhum, não sei agora nos últimos anos, e portanto nós olhamos para aquilo que é o paradigma da nossa cidade e verificamos que Évora não está no bom caminho. Portanto, quer seja na área da habitação, quer seja na área do desenvolvimento económico, quer seja na área do setor social, quer seja na área da própria cultura, enfim, qualquer área que nós, évorenses, que vivemos a cidade de uma forma muito intensa, olhamos para aquilo que é a nossa cidade e sentimos que Évora não está, de facto, no bom caminho. Há muitas promessas que foram feitas em 2013. Recordo, por exemplo, que a CDU propunha que em 15 dias os processos, portanto, houvesse uma resposta muito rápida naquilo que são as interpelações ao município, e nós sabemos que qualquer aborense que contacta a Câmara tem vários dias, semanas, até ter uma resposta. Quando tem resposta, porque da maior parte das vezes se comunica com o município, não tem resposta. E, portanto, esta proximidade que deve existir entre os eleitos e os cidadãos não existe na nossa cidade. Existe, de alguma forma, um desinteresse, um desalinhamento daquilo que é a relação entre cidadãos e eleitos. E, portanto, o que nós propomos é um projeto diferente, é um projeto de mudança, claramente, um projeto com ambição, um projeto com futuro. Nós não vemos projetos apresentados pelo atual Executivo para o futuro, projetos ambiciosos que mobilizem a cidade, e é isso que nós nos propomos fazer. São projetos, de facto, mobilizadores para a cidade e de futuro. Ora, Carlos Pinto Sá, da CDU, faço-lhe a mesma pergunta, é o atual Presidente da Câmara e candidato ao cargo, faz um balanço diferente dos que ouvimos até agora. Muito obrigado, espero que me estejam a ouvir. Permitam-me uma saudação à Rádio Diana, aos seus ouvintes e a todos os que vivem e trabalham em Évora. O cumprimento aos candidatos que estão aqui presentes neste debate e que saúdo. Permita-me deixar 2 ou 3 notas de abertura muito rápidas. Uma primeira pelo voto pesar pelo falecimento do ex-presidente da República, Jorge Sampaio. Tivemos a oportunidade de nos encontrar aqui em Évora, exatamente para contactar com estudantes sírios fugidos da guerra e que acolhemos aqui em Évora, várias instituições. Também uma nota de pesar pelo professor Manuel Ferreira Patrício, ex-reitor da Universidade, e com quem tive o prazer de trabalhar em muitas áreas, nomeadamente no grande Congresso Alentejo 21, o maior congresso que se realizou sobre o Alentejo em Évora, e portanto deixar aqui essas notas. Naturalmente que temos opiniões diferentes sobre o balanço de mandato. Permita-me exatamente que comece com uma nota. Começou a chover agora e a Câmara Municipal e a população está a pagar, neste momento, água da chuva nas estações de tratamento de águas devido ao negócio que foi feito entre a Câmara do PS e o Governo e as Águas de Portugal. Estamos a falar de dezenas, centenas de milhares de euros, e gostava de saber o que é que os outros candidatos pensam sobre esta matéria. Relativamente à alegada estagnação, estou em perfeito desacordo, naturalmente. Julgo que, enfim, naturalmente numa campanha eleitoral tem que se apontar essas situações, mas eu julgo que é possível dar aqui um conjunto de exemplos, não vamos falar de tudo, mas um conjunto de exemplos da dinâmica de Évora. Olha, só agora, por exemplo, tivemos 3 congressos internacionais que vêm a Évora. A semana passada tivemos um congresso sobre astroturismo, um congresso internacional de astroturismo. Esta semana vamos ter um grande congresso do World for Travel, onde vamos discutir as questões do turismo sustentável e onde vai ser discutida uma carta de princípios para em termos internacionais, definir questões ligadas ao turismo sustentável. Numa outra área, por exemplo, um congresso internacional de bioquímica. Em termos de investimentos, neste momento, por exemplo, estão em curso mais de 50 milhões de euros de investimento. Posso referir, por exemplo, as 2 unidades turísticas da Évora Farm em Nossa Senhora de Macedo, o Hotel do Canto em Évora, o turismo da aldeia em São Brás do Regedouro, o Grupo Wilton começou a investir 20 milhões de euros em 2 unidades
aqui em Évora. A primeira já está em construção, junto ao Rocio. A Mecacrom, grande empresa da aeronáutica, transferiu toda a sua operação para Évora e já está a funcionar. Iniciou a elaboração, a fábrica de nozes na Torre dos Coelheiros. Está em construção um novo lagar na Vendinha, a fábrica de descasque de amêndoas na Azaruja. Temos aqui, por exemplo, em termos da inovação, 2 parques de produção de hidrogênio verde, um deles na Torega, da empresa Fusion Fuel. Portanto, eu faço, de facto, um balanço diferente, sendo que, em simultâneo, recuperámos a Câmara, que estava, de facto, em falência técnica, não era apenas a dívida de 95 milhões de euros, era o prazo médio de pagamento de 755 dias, enfim, um conjunto de outros dados que mostravam, de facto, uma Évora estagnada, parada e que foi recuperada. Naturalmente que há problemas, alguns deles foram aqui citados pelos meus 2 antecessores, que não foi possível ainda nestes 2 mandatos, porque estávamos a recuperar Évora, resolver, mas que naturalmente no próximo mandato queremos dar resposta e dar resposta positiva. Muito bem. Segue-se Carlos Magno Magalhães, do Chega. Carlos, começava por lhe perguntar precisamente como é que acha que correram estes 4 anos de gestão CDU em Évora. Não estamos a ouvir, Carlos. Agora sim. Bom dia a todos, mais uma vez, bom dia aos ouvintes e obrigado por este convite e mais uma vez aqui estamos juntos. Estes últimos mandatos, como agora o Sr. Carlos Pinto Sá disse, se fez bem uma recuperação dos 35 milhões de euros da dívida, aos meus parabéns, mas nestes 4 anos o que nós temos visto em relação à cidade, a sua degradação, em vez de ter recuperado se calhar o 30, tinha recuperado 15 e não tinha deixado de chegar a cidade ao que está. Está muito complicado agora para recuperar. Estão orçamentos muito caros para fazer a recuperação atual da cidade, não só ao nível do saneamento, das águas e principalmente da pavimentação das estradas. Eu penso que não se pode inclinarmos só para um sítio, mas para todos. A recuperação da dívida realmente tinha que ser feita, mas podia ser mais como é que é dizer, mais parcelar. Há que recuperar uma certa parte da cidade, há que pagar a dívida, há que sim senhor, porque a Câmara não era só a dívida, nós temos os eburenses. Ainda agora o Sr. Pinto Sá, quando começou a falar, disse, aí em Évora, isso mostra que não está cá, não está aqui em Évora neste momento, está em Montemor. E nós é que aqui estamos, nós é que aqui vivemos, nós é que... Quando saímos do trabalho, nós vamos à cidade e falta muita coisa recuperada, que nós eburenses queremos ter esses espaços e que não houve. Para mim este mandato não... Acha que podia ter sido feito mais? Muito mais. Eu também hoje não estou muito bem, por isso é que eu também estou assim um bocado, mas eu já recupero. Mas pronto, é isto que eu tinha a dizer. Muito bem. Vamos agora para a Flor Bela Fernandes, que é a candidata do Movimento Cuidar de Évora, Nós Cidadãos Rir. Flor Bela, perguntava-lhe também que balanço é que faz, peço-lhe que faça um balanço destes 4 anos de CDU na Câmara de Évora. Boa tarde a todos, aos meus colegas de debate, ao Sérgio, agradeço à Rádio Diana FM por nos dar esta oportunidade de podermos estar aqui para deixar as nossas ideias, as nossas propostas aos évorenses. Também um cumprimento naturalmente especial e particular a todos os évorenses que nos estão a ouvir. Nós, o balanço que fazemos tem aspectos muito negativos e alguns positivos, porque nós no movimento defendemos que aquilo que está bem feito também tem que se reconhecer e tem que se manter, e a questão da política de terra queimada não é de facto um caminho que nós seguimos. Sobre aquilo que está mal nós temos vindo a dizer, porquê? Porque sentimos enquanto évorenses e porque ouvimos os évorenses na rua, nas empresas, nas organizações. Primeiro que tudo, há um divórcio entre a Câmara e as pessoas em Évora. As pessoas, a generalidade daqueles com quem falamos, não estão contentes com a relação que se estabelecem com o seu município. E o município é aquela entidade que administra o território, que governa a nossa terra e a quem nós temos que sentir que ir ao município é para resolver os nossos problemas e não para trazer mais problemas. Daí uma das nossas prioridades ser
intervir na gestão, no funcionamento e na organização do município e na modernização, sobretudo. Depois, a questão dos problemas das pessoas. De facto, aqueles investimentos que o atual Dr. Carlos Pinto Sá aqui elencou são verdadeiros, são reais, mas não têm impacto na vida dos évorenses. E este é que é o problema, é que não há retorno para a vida dos évorenses, para melhorar a qualidade de vida. As acessibilidades continuam igual, não há habitação. Muitas dessas pessoas que vêm trabalhar para essas fábricas não são de Évora, não residem em Évora. Eu posso-vos dar um exemplo. Outro dia fui a um café aqui no bairro de Almeirim, onde normalmente almoçam muitas pessoas que trabalham aqui no Parque Industrial, nomeadamente na Embraer, era o caso. Estavam cerca de 15 pessoas sentadas à mesa e eu pensei, é agora que vou perguntar onde é que as pessoas residem. E o facto é que dos 15 só 2 residiam em Évora. Todos os outros não residem em Évora. Porquê? Não há habitação, não há capacidade de resposta ao mercado de arrendamento e então as pessoas vêm aqui trabalhar, mas os IRS delas não ficam em Évora. Logo, não há retorno para Évora. Depois, resolver os problemas às pessoas. Não é admissível que a questão da dívida seja uma justificação para resolver buracos à porta das pessoas, para arranjar a questão do passeio, para resolver o problema da água nos canaviais ou em São Mansos, ou uma justificação plausível porque é que não se resolve, porque ninguém percebe. E depois haver dinheiro para outras coisas, como, por exemplo, e posso-vos dar um exemplo, em matéria de espetáculos em Évora, neste último mandato, gastaram-se mais de 2 milhões de euros. Por isso a dívida, se serve para a justificação de umas coisas, tem que servir para a justificação de outras. Ou então a gente tem que explicar aos évorenses porque é que em matéria de investimento o último mandato foi 2.700.000 e depois em matéria de serviços recreativos, culturais e desportivos foi 2.238.000. E atenção, não tenho nada contra a cultura, nem contra os serviços recreativos, nem contra os espetáculos, são todos importantes. Mas olha, eu como évorense gostava de perceber quanto é que custou aquele espetáculo no Rossio com as pedras de mármore, com a bancada, com aquilo tudo, falam menos 200.000 euros, 40.000 contos. Desculpem lá. No fundo o que está a dizer eu teria alterado esse investimento noutra situação. Com isto não se retira nada daquilo que foi feito e que o investimento privado que tem surgido no Conselho. Mas também vos digo mais, há muitos empresários do Parque Industrial que estão cá sediados há décadas, que são pequenas e médias empresas líder, que quiseram crescer, que se quiseram desenvolver no nosso território e não conseguiram ter uma resposta da Câmara para lotes. Por exemplo, se há ou não há disponibilidades de lotes, não conseguem alterar a dimensão de construção do pavilhão, se é 20 metros quadrados ou 30 metros quadrados. São barreiras que existem, que não têm nada a ver com a dívida, têm a ver com o trabalho técnico, com a Câmara estar a ouvir as necessidades das pessoas e dentro da lei tentar ajustar aquilo que são os regulamentos, as regras do município para facilitar a vida às pessoas, muito sejam bem. Empresários, organizações. Só concluir, para concluir, disse sim. isso e quero concluir. Reconheço a questão do Palácio Dom Manuel, do teatro e do Salão Central, mas também, atenção, são promessas que vêm desde o princípio deste mandato e que só agora estão a ser concretizadas. Gostava de saber qual é o ponto de situação da candidatura dos Passos do Conselho e da candidatura da rodoviária, do antigo edifício da rodoviária, porque são candidaturas que foram candidatadas e que nós não sabemos nada, qual é o ponto de situação, ou porque é que não andam, quando Muito é que bem. vão avançar, porque estavam previstas terminar em dezembro de Ficam 2021. essas questões para depois, se Obrigada. o Sá quiser responder. Ora, terminamos esta primeira ronda em que pedi a análise destes 4 anos de mandato CDU em Évora com o candidato do Bloco de Esquerda, Raul Raja. Ora, viva Sérgio, cumprimentar os meus adversários neste debate, nesta corrida eleitoral, cumprimentar todos os évorenses e évorenses e iniciar a minha intervenção com 3 notas prévias. Um voto de pesar pelo falecimento de Jorge Sampaio, um democrata, um homem de esquerda, um construtor de pontes à esquerda, e associado também ao que o Henrique Zinsim disse pelo falecimento do professor Manuel Ferreira Patrício, uma figura absolutamente incontornável na história da educação e no pensamento sobre a educação em Portugal. Dizer ainda uma outra coisa sobre esta questão deste balanço. Nós não vamos escolher o Presidente da Câmara, nós vamos escolher o Presidente da Câmara e os vereadores no próximo dia 26, apesar deste presidencialismo que as câmaras tendem a incorporar, não é? E, portanto, atenção, não é eleger o salvador da pátria, é eleger o Presidente da Câmara e um conjunto de vereadores onde queremos que vereadores do Bloco de Esquerda poderão fazer a diferença.
Em relação, entrando agora em concreto na pergunta do Sérgio, de facto o nosso balanço é um balanço, enfim, fez-se pouco, não é? Há uma ideia de marasmo, de estagnação, de mais do mesmo, de fazer umas coisinhas, que de facto os eiburenses sentem e foram-nos transmitindo essa ideia. Ou seja, nós precisamos de facto não de grandes ideias, de grandes planos megalómanos, nós precisamos de resolver problemas concretos, de pessoas concretas, não é? E é por isso que a nossa candidatura surge e é por isso que nós temos feito o nosso trabalho junto dos eiburenses e das eiburenses. Dizer que falo, sinceramente, em saber que hoje em dia toda a gente considera que a habitação é um problema absolutamente central na cidade. O que é estranho, porque durante mais de 20 anos, pelo menos, nunca ninguém considerou que isso fosse um problema, por vistos é. E também dizer que o Dr. Pinto Sá tem toda a razão quando fala do preço da água da chuva. Agora começou a chover, graças ao negócio ruinoso que não acautelou essa questão, até porque tem a ver com questões de ligação de esgotos e de ligação do escoamento das águas pluviais, e de facto estamos a pagar um preço exorbitante que devia ter sido acautelado nesse negócio com as águas de Portugal. Portanto, obviamente que foram feitas coisas positivas, houve outras que não foram feitas, vários acordos feitos com o partido pelo qual eu concorro na Assembleia Municipal, que, enfim, depois não foram cumpridos. Algumas das propostas tinham sido acordadas entre a CDU e o Bloco de Esquerda. Portanto, nós temos uma visão relativamente negativa, para não dizer, em alguns factos, em alguns passos, verdadeiramente negativa, deste mandato, particularmente esta incapacidade de resolver problemas concretos, não é? Que têm a ver com, de facto, com aquilo que qualquer eiburense ou eiburense verifica, que é de facto o estado de muitas das vias do concelho, uma dificuldade cada vez maior em promover uma política cultural mais, enfim, mais abrangente, mais sólida também, enfim, com uma visão de fundo sobre o assunto. A questão do plano de salvaguarda do centro histórico, só agora se iniciaram os primeiros passos no sentido da criação desse instrumento absolutamente fundamental de gestão para esta zona da nossa cidade, que é uma zona absolutamente fundamental. Portanto, temos aqui um conjunto de situações que, de facto, a Câmara não conseguiu resolver. Perdoem-me o plebeísmo, mas eu vou usá-lo. Eu, para a discussão da dívida, já dei, esse peditório já dei. Acho que é um peditório que apenas interessa ao Partido Comunista e ao Partido Socialista para evitar discutir os problemas da cidade. Então, muito é um truque retórico. Portanto, esse peditório está arrumado, porque de facto quem paga a dívida são os eiburenses e portanto teremos que pagar. E basicamente o nosso balanço é este. Não é? Muito bem. Muito obrigado. Vou voltar ao candidato do PS, José Calixto, para lhe perguntar o que é que se propõe fazer em Évora, no Conselho de Évora, se for eleito Presidente da Câmara de Évora nos próximos 4 anos. Muito bem, muito obrigado. Naturalmente, uma pequena palavra para o desafio do candidato Carlos Pinto Sá sobre a água. Neste momento, aquilo que acontece é algo diferente daquilo que foi dito. Nós negociámos, penso que há 4, 5 anos atrás, uma cláusula que não cobra a nenhuma Câmara Municipal, além do valor, salvo erro, de 80% do valor cobrado em abastecimento de água. Portanto, esse problema que existia no passado já foi salvaguardado. Naturalmente que todos nós temos a responsabilidade de fazer investimento na rede em baixa para tornar separativas as redes, ou seja, a água da chuva não pode ir para o mesmo sítio que vai a água dos nossos esgotos, mas isso é algo que tem que estar na preocupação dos autarcas em fazer a separação das duas redes, a rede de esgotos pluviais, que é a chuva, e a rede de esgotos domésticos, que é os nossos esgotos. Em relação ao programa, que é isso de facto interessa, porque temos tido durante esta campanha alguns desvios
que não são do nosso lado, naturalmente, porque estamos focados no nosso programa, alguns desvios em relação àquilo que interessam aos eburenses, que é aquilo que os programas de governos locais dizem e aquilo que, de facto, acima de tudo, depois se cumpre, porque é fundamental que isso aconteça, para haver confiança na política. Aquilo que nós temos, em termos de responsabilidade do nosso programa, é claramente deixar claro aos eburenses aquilo que são medidas que vamos concluir nos primeiros 2 anos do mandato, aquilo que são medidas para o mandato autárquico e aquilo que são medidas estratégicas para o ciclo autárquico. Eu diria que um dos grandes problemas que o Conselho de Évora tem é claramente aumentarmos a competitividade deste Conselho. Enfim, o meu anterior projeto autárquico fez com que em 6 anos se passasse de 11 unidades, de 11 empresários na área do turismo para 160 atualmente. Portanto, nós vivemos um ciclo de expansão na área do turismo, por exemplo, e noutros setores, que é fácil encontrar meia dúzia de projetos que têm significado e que devem ser bem considerados e bem apoiados, mas o que me preocupa neste momento é a falta de competitividade que faz sair de Évora muitas intenções de investimento que se manifestam inicialmente. E, portanto, claramente aqui um centro de acolhimento empresarial é fundamental para levar a sério todas as propostas de investimento que cheguem ao Conselho de Évora. E isso é fundamental e será feito no primeiro minuto, assim que chegarmos, como esperamos, ao governo da cidade e do Conselho de Évora, por vontade dos eburenses. Naturalmente que a valorização do património é absolutamente fundamental. Nós temos uma das mais ricas em termos patrimoniais cidades de Portugal e a criação do gabinete técnico do Centro Histórico e a criação do plano de salvaguarda e valorização patrimonial desse mesmo Centro Histórico é absolutamente fundamental, até para não interferir diariamente com a vida dos eburenses que querem, por vezes, por custas próprias, naturalmente, valorizar o seu património e se veem impedidos por processos burocráticos bastante longos. Outra área que nos preocupa é as famílias e os cidadãos individualmente. Tem que haver um centro de atendimento municipal que em 48 horas consiga responder a todas as questões colocadas ao município. Nós temos tido uma experiência de mais de uma centena de reuniões que fizemos com as forças vivas do Conselho, com individualidades, com cidadãos comuns, temos tido nota de um gravíssimo distanciamento dos serviços municipais com os cidadãos. Isso é fundamental, voltar a adquirir confiança na sua autarquia. E aí, um centro de atendimento municipal multidisciplinar que possa atender o cidadão normal, a associação, uma instituição, por mais ou menos importante que ela seja, as empresas, é fundamental e termos essa regra, esse processo oleado para responder em 48 horas. Processos como a Cidade Europeia da Cultura e o Hospital Central do Alentejo serão processos para nós prioritários no sentido de sermos parte da solução e de rapidamente, no caso do hospital, podermos ter avanços, aliás a obra está já no terreno, mas podermos ter avanços para que se sinta a diferença desta infraestrutura no Concelho de Évora e em todo o Alentejo e obviamente isso também é fundamental. Muito bem. Tudo o que tem a ver, só uma última nota, se me permite, tudo o que tem a ver com a tributação, com a fiscalidade municipal, também me parece muito importante e, portanto, haver aqui diferenciação e justiça, como por exemplo com as famílias numerosas, como com a economia social, diferenciação positiva nesta área também tornará certamente o Concelho de Évora mais inclusivo. Muito obrigado. Obviamente não conseguimos falar de todas as propostas, de todas as candidaturas, peço, enfim, que tenham esse poder de síntese. Henrique Cicim, do PSD, CDS, PP, MPT e PPM, o que é que quer fazer se os eburenses lhe derem essa responsabilidade de governar a Câmara de Évora? Obrigado, Sérgio. Eu, antes de mais, queria só dizer que, de facto, o setor privado tem lutado muito para que a cidade não fique parada no tempo. E quando nós vemos tantas pessoas que a cidade perdeu nestes últimos 10 anos, mais de 3 mil pessoas que as cidades perderam nestes últimos anos, quando vemos que os jovens querem sair da cidade, mais de 70% dos jovens querem sair da cidade, nós temos que, de facto, alegrar-nos que o setor privado continua, todavia, e face àquilo que é um município que continua a não ter uma resposta eficaz e eficiente às necessidades das empresas, continua a investir e continua a querer estar aqui. Ainda bem que há muitos eburenses e muitas outras pessoas que têm estima pela cidade que continuam a investir
apesar de não termos condições de facto com as vias rodoviárias, por exemplo, adequadas, apesar de termos aldeias com água barrenta, apesar de termos constantes falhas de água nos vários bairros, enfim, apesar de não termos um espaço público que de alguma forma nos torna a cidade atrativa, torna a cidade capaz de atrair pessoas, apesar disso tudo, continuamos a ter pessoas que querem investir na cidade e isso deve-nos deixar realmente satisfeitos. Agora, na área, nós temos dito que o nosso projeto é um projeto virado para o futuro, virado para a juventude fundamentalmente. Nós queremos criar oportunidades para os jovens se fixarem na cidade, para os jovens quererem continuar a trabalhar na sua cidade, onde tem a sua família, onde tem os seus amigos, independentemente daquilo que é hoje um dia uma tendência, obviamente, de globalização, portanto as pessoas querem circular, as pessoas querem ir para outras paragens, mas isso tem que ser uma opção individual e tem que ser uma vontade própria, não tem que ser empurrados por Évora não oferecer oportunidades aos nossos jovens. Nós sabemos que hoje em dia, como foi referido, a habitação é demasiado inacessível e é isso, é um tema onde temos que trabalhar muito, onde temos que flexibilizar muito aquilo que são alguns instrumentos e temos que encontrar novas soluções e também uma nova agenda para a promoção imobiliária para que, de facto, possamos ter habitação de qualidade a preços acessíveis para quem queira viver em Évora. Mas nós temos também apostado muito naquilo que é a promoção do emprego qualificado. E para isso é preciso atrair empresas qualificadas que possam ter, de facto, um emprego bem pago, bem remunerado para os jovens. Nós propomos criar uma agência que é a agência Évora Invest, que seja uma agência muito ágil, muito flexível, que possa fazer promoção externa da cidade e daquilo que são os ativos da cidade, o parque industrial e as zonas industriais, que tem que ter uma outra gestão. Nós não podemos continuar a ter o nosso parque industrial como ele está hoje, e qualquer aborense que frequenta o parque industrial sabe em que estado é que ele se encontra. Nós temos que, efetivamente, criar condições também no parque industrial para que ele seja mais atrativo, para que esteja mais equilibrado, e essa agência tem também que apoiar o investidor desde o ponto em que ele contacta a cidade até o ponto em que ele investe. Mas tem que fazer muito mais do que isso, tem que procurar ativamente a captação de investimento para a nossa cidade. Nós propomos também que projetos que criem emprego qualificado para jovens sejam bonificados. É muito importante que os nossos jovens que vivem na cidade não tenham apenas um ordenado de 700, 800 euros. Isso tem que acabar. Nós temos que criar condições para que os jovens tenham bons ordenados, possam aqui desenvolver a sua atividade profissional e a sua atividade, a sua vida pessoal. Portanto, é importante que se crie o emprego qualificado para os jovens e que esse emprego possa ser mantido e, por isso, bonificar efetivamente as empresas que se serão aqui instalar. Mas nós também, no que diz respeito às infraestruturas, nós temos que pensar no longo prazo. E, portanto, nós propomos que se crie e se aposte definitivamente também no desporto, algo fundamental para que se crie também uma outra dinâmica de juventude, uma cidade atrativa, uma cidade que precisa de se rejuvenescer, que afinal é isso que vemos. Nós vemos uma cidade com um elevado índice de envelhecimento e nós precisamos de rejuvenescer todo o nosso tecido social. E para isso é fundamental apostar na juventude e no desporto, um centro de alto rendimento desportivo na nossa cidade, pensar num complexo de piscinas nos próximos 10 anos, criar e planear e projetar um pavilhão multiusos que possa também acolher congressos, possa acolher eventos, possa acolher espetáculos, possa acolher eventos desportivos, enfim, um conjunto de investimentos que tem que para projetar a cidade para o futuro. Nós não podemos ficar parados naquilo que é hoje a nossa cidade, sem qualquer perspectiva de um investimento estruturante que, de facto, alavanque o desenvolvimento da cidade. Nós hoje o que vemos é a conservação do dia-a-dia da cidade e mal, como foi já aqui bem referido, em qualquer parte ou qualquer bairro onde vamos, é lamentável o estado em que estão os bairros das nossas cidades, é lamentável como estão mal conservados, mal limpos, onde não tem investimento nenhum no espaço público. Depois temos alguns projetos de reabilitação urbana que vêm, deixe-me só concluir, Sérgio, que vêm desde 2013 e, portanto, são projetos que foram acreditados ao PEDU, e ainda bem. Outras cidades também tiveram esse instrumento de financiamento, portanto, não é de facto uma pesquisa e uma procura, é um instrumento que existia e que foi aproveitado e esperemos que seja concretizado, que existe ainda um conjunto de projetos por concretizar, mas Évora tem que pensar muito mais ambiciosamente e tem que projetar de facto o futuro, e não é isso que nós vamos acontecer com esta gestão, e é isso que nós nos propomos, é criar um projeto de futuro para a cidade, um projeto que alavanca a cidade para outra dimensão.
Carlos Pinto Sá, da CDU, se os eburenses renovarem a confiança em si e na coligação, na sua candidatura, o que é que quer fazer nos próximos 4 anos? Perdão, não sei se me estão a ouvir agora. Muito obrigado. Sim, estamos a ouvir. Antes de apresentar algumas propostas, não é possível apresentar todas naturalmente, alguns comentários muito rápidos. O primeiro para dizer que de facto o problema da água não está resolvido, continuamos a ter um valor muito superior àquele que foi indicado pelo Dr. Calixto. Noto, por exemplo, que quer reconstituir o gabinete do Centro Histórico que foi, digamos, retirado pela anterior Câmara do Partido Socialista. Uma outra nota também, já agora, à colega Flor Bela Fernandes, porque ela fez aqui um conjunto de reparos que eu achei interessantes. É curioso que durante 12 anos em que o Partido Socialista esteve no poder e em que ela foi apoiante daquele projeto, não tenha feito estes reparos. E, enfim, devo confessar que estranhei, digamos, esta situação, que me parece, digamos, ser de abordar. Em relação ao Henrique, sim, dizer que, de facto, a questão do investimento e da questão da qualificação e dos valores são, nomeadamente, os salários, não tem a ver diretamente com o município. E ainda em relação ao colega Raul Rasga, que diz, bem, isso da dívida não interessa para nada, ou seja, como se pagar 5 milhões de euros ou 6 milhões de euros por ano não tenha nada a ver com fazer ou não fazer investimento, com fazer ou não fazer determinadas ações, como se isso não tivesse a ver com digamos, quem paga, digamos, a dívida, e isso tem a ver, obviamente, e retira capacidade para investir. Da nossa parte, naturalmente, recuperada à Câmara, porque era fundamental, sem dinheiro não é possível fazer nada, portanto, fazer promessas sem dinheiro para o fazer não vale a pena, porque não é possível fazer nada. Dizer que numa das nossas prioridades fundamentais, já aqui foi dito, é a questão da habitação. Criámos um plano local de habitação, propomos criar 200 novas habitações, reabilitar mais 250 habitações, apoiar 1.330 famílias. Está assinado um contrato com o Governo de 103 milhões de euros de investimento para os próximos 6 anos, que esperamos possa ser concretizado, assim venha o dinheiro, mas passa também por oferecer lotes municipais a baixo custo para a autoconstrução ou na área social, por exemplo, coisa que não se podia fazer antes, alargar o apoio social, intervir no apoio social, financiar obras para melhoria das condições de habitabilidade das pessoas, apoiar os idosos isolados, que antes não era possível fazer. Relativamente ao investimento, aquilo que já dei como exemplos mostra que não estão empresas a fugir, pelo contrário, estão empresas a vir até Évora, a investir em Évora, e não apenas empresas de grande dimensão, também empresas que estão instaladas em Évora e que estão a ampliar a sua atividade em várias áreas. E isso vamos continuar. Criámos mais 10 hectares no Parque Industrial para acolher empresas, estão apalavrados sobre a necessidade de mais 16 hectares. O aeródromo vai ter também um centro de acolhimento empresarial e, portanto, isto é fundamental. E desafiamos todas as forças políticas, todas as instituições da cidade, a construir uma plataforma comum que nos permita criar um grande investimento na cidade, que é um investimento estruturante, que é um pavilhão multiuso, que é absolutamente essencial para a cidade poder crescer. Uma nota também para os produtores locais, queremos continuar a trabalhar com eles, nomeadamente para o abastecimento das nossas cantinas escolares, para o programa Quilómetro Zero. Temos problemas, como já foi dito, porque não era possível, não havia dinheiro para investir na rede viária, agora passa a haver e, portanto, vamos ter um programa de recuperação, já iniciámos esse programa de recuperação da rede viária, onde iremos investir mais de 6 milhões de euros. Está em curso o plano de mobilidade sustentável e é fundamental que se construa o IP2. Vamos bater por isso para retirar o trânsito pesado de dentro da cidade que passa a meio do hospital. A área das alterações climáticas é absolutamente fundamental, e por isso estamos a fazer a revisão do plano de urbanização e do plano diretor no sentido de adequar às novas necessidades que temos em Évora, assim como, e é verdade, precisamos de agilizar ainda mais o licenciamento urbano. Damos um salto importante, mas precisamos de ir mais longe no licenciamento urbanístico, naturalmente não ultrapassando as regras legais que nos são impostas, mas agilizando essa resposta. Muito bem. Só uma nota final para dizer, 2 notas finais. Uma para falar do setor regional de saúde, propomos que seja criado um setor regional de saúde e propomos
que possamos sair do sistema multimunicipal de água, que nos tira milhões e milhões de euros que faziam falta para investir noutras áreas da cidade e que poderia, de uma outra forma, permitir, digamos, esse investimento em áreas que neste momento estão carenciadas. Muito bem. Ora, Carlos Magno Magalhães, do Chega, se conseguir a eleição para presidente da Câmara de Évora, o que objetivos tem? O que é que quer fazer? Não estamos a ouvir, Carlos. Agora sim. Ora, o que nós temos para a cidade é, agora como disse o Sr. Presidente, já há dinheiro para fazer a rede viária, mas há dinheiro para o saneamento e para as águas pluviais, já que vamos mexer na pavimentação, convinha logo mexer por baixo e pavimentar depois e deixar tudo como deve ser. O que nós temos para a cidade, e neste momento que me preocupa muito, e era para ontem, que é a parte da habitação para breve. O hospital vai ser construído, vão vir para Évora mais de 1000 trabalhadores, onde é que essas pessoas vão ficar? Ou seja, as casas vão subir, os preços vão ficar inflacionados, as empresas vão alugar essas casas para os trabalhadores e os nossos estudantes e os nossos jovens, uma vez mais, vão ficar na rua, porque não vão ter onde ficar, porque essas casas vão ser todas alugadas a quem está a construir o hospital. Um dos nossos objetivos principal, além da pavimentação, e nas quintas, todas as zonas rurais têm que ser pavimentadas. As pessoas não têm que andar em estradas esburacadas um inverno inteiro, um verão inteiro. Sem necessidade nenhuma, as pessoas pagam o IMI dessas zonas. Há zonas em que existe a Reserva Agrícola Nacional, em que a Câmara se debate muito que as obras aí estão ilegais, o que é mentira, há várias pessoas que têm licença de utilização nessas zonas. Agora é assim, se existe a reserva agrícola, houve quintas que foram divididas em 1977 e a reserva agrícola foi lá feita em 1992, por que razão a Câmara não defende os munícipes que lá vivem e os ajudem a legalizar as suas propriedades? Isso só traz coisas boas para a cidade, mais nada. Outra, o que nós queremos fazer, e temos essa proposta nos próximos 4 anos, será o tal pavilhão multiusos, numa propriedade que está em vista, e lá será também, temos conversas com o grupo internacional de fazer uma cidade desportiva, nesse mesmo local onde será feita o multiusos. Em relação ao hospital, será feito, nós teremos que meter pessoas e teremos que ir buscar empresas que queiram cá investir em turismo de saúde. Se houver cá turismo de saúde, isso quer dizer dinheiro, se quer dizer dinheiro, teremos cá bons técnicos de saúde para trabalhar cá. Em relação à habitação, terão que ser postos os lotes para a venda de lotes, no máximo na ordem dos 15 mil euros para a venda, para que as pessoas possam começar a construir as suas casas. O parque industrial está como está, terá que ser praticamente aumentado. Este fim de semana falei com os empresários, em que têm armazéns de 300 metros quadrados e não dá, precisavam de 1000, 1200 e não têm como investir, eles querem investir e não conseguem, porque o lote é pequeno, para o lado já não dá para alargar, eles precisam de outros lotes onde possam alargar os seus negócios e não conseguem porque não têm esse terreno. Pronto, e o que nós temos é como este caso de Setúbal, que eles vêm para cá todos trabalhar, há um autocarro que os leva, as casas estão caríssimas, eles não ficam cá, como dizia a Anabela, o IRS fica todo em Setúbal, não fica cá. E isto é fundamental. Os próximos 4 anos terá que ser mesmo resolver este problema, principalmente o da habitação e a manutenção da cidade. Muito bem. Flor Bela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora, Nós Cidadãos Rir, quais é que são as suas principais propostas para Évora? Já me ouvem. Primeiro de tudo, nós vamos ter prioridades diferentes das últimas que temos observado nos últimos 8 anos deste mandato.
Arrumar a casa é uma delas, resolver os problemas das pessoas será outra, cuidar da cidade e das nossas aldeias outra, e promover o concelho de Évora. São estas 4 dimensões onde nós vamos ter que trabalhar. Nós estamos a candidatar apenas um mandato de 4 anos, não é de 8, nem de 12, nem de 20, e temos que nos concentrar efetivamente naquilo que podemos fazer a mudança em 4 anos e que essa mudança seja sentida na vida das pessoas, que é isso que tem falhado muito em Évora. Arrumar a casa porquê? Há muito trabalho técnico de funcionamento, de organização, de alteração de instrumentos e regras que estão ainda a dirigir e a administrar o território, que estão obsoletas, não servem às pessoas, não servem ao século XXI e têm que ser alteradas. Isto resume-se a trabalho técnico, a participação, ouvir as pessoas, envolver as pessoas. Eu estou muito contente que haja um plano de mobilidade sustentável, estou descontente porque a Câmara não o está a fazer com as pessoas. Estou muito contente, e eu ouvi agora que vão começar a trabalhar na revisão do PDM e do PU. Uma revisão do PDM e do PU tem que haver reuniões e reuniões e reuniões, escutar as pessoas no terreno, ouvir os proprietários, ouvir os residentes, ouvir as organizações, ouvir os empresários. Eu não dou por nada disso, mas pode o processo estar no início e eu espero que isso depois venha a acontecer. Porque irmos alterar, rever um PDM que tem que ser revisto, porque a última revisão foi em 2013 e em 2023 é o deadline para ele ser revisto. E como é um processo moroso e como se quer um processo participado para poder ser um instrumento regulador aceite por todos e que seja útil à vida das pessoas, nós temos que as ouvir. E esse processo de escutação, de participação, de transparência leva imenso tempo, se for sério, porque se for alterar o plano, o diretor municipal, e depois pormos a planta e dizermos que têm 30 dias para se pronunciar sobre a planta, metade das pessoas olham para a planta e não percebem nada. Por isso, esse é um trabalho, uma área de trabalho que é para se fazer nestes 4 anos e com o movimento Cuidar de Évora será feito. Depois dizer-vos o quê? Resolver os problemas às pessoas é o quê? É muito dinheiro que se tem investido, ter que se investir no bairro, na rua, na praça, no centro histórico, na recuperação de habitações da Abévora e efetivamente naquilo que tem retorno para a vida das pessoas, que não é o que tem acontecido. E eu vou-vos dizer outra vez por causa da questão da dívida. A questão da dívida em 2019, quando a Câmara se libertou das amarras do PAEL, no Basgov existe 1.200.000 contratos na área dos espetáculos. Isto não é admissível, não é compreensível para as pessoas que lhe dizem que não podem ir fazer o arrumamento da sua rua porque não há dinheiro. E é esta falta de transparência e de explicação às pessoas que tem que acabar. Depois, relativamente, por isso, Cuidar de Évora é de facto uma das nossas prioridades de intervenção. Cuidar de Évora e resolver os problemas às pessoas. E depois promover Évora. Promover a Évora tem que ser através dos instrumentos de planeamento, o tal PDM, o tal PU, o plano de salvaguarda. Por exemplo, o plano de salvaguarda foi agora atualizado à carta, que já existia, e estamos a avançar agora com uma equipa para fazer o plano de salvaguarda. Mas atenção, a Câmara tem quadros técnicos especializados na área do centro histórico. Eu não sei se justificava ir buscar alguém de fora para fazer isso. Se calhar justifica-se fazer uma equipa alargada com algumas organizações estratégicas do centro histórico e ouvi-los todos e construir um plano de salvaguarda com eles, porque um plano de salvaguarda é uma espécie de PDM do centro histórico. Vai-nos facilitar muito a vida na relação com o Estado, com a Direção Regional de Cultura, é certo, mas é bom que seja um plano de salvaguarda que venha responder às necessidades reais do centro histórico e não só ao pensamento de 1 ou 2 técnicos especialistas que acham que sabem tudo, mas têm que perceber realmente a realidade e aquilo que são as pessoas, as necessidades. Dizer-vos também, e vou-me já calar, mas a habitação, nós vamos ter aqui um ponto específico sobre a habitação é efetivamente verdade que sem habitação não se fixam pessoas, e o grande problema da Évora é que neste momento não está a conseguir fixar pessoas, e as cidades sem pessoas morrem, envelhecem,
ficam em estado de abandono, degradadas, que é o caso da nossa cidade. É assim que ela está. As nossas aldeias estão na mesma, estão envelhecidas, os jovens não se conseguem fixar nas aldeias, mesmo aqueles que querem, nós sabemos que é difícil captar a população jovem para a zona rural. Outra, nós temos que ter e nós vamos ter no nosso programa, que será lançado esta semana, uma visão específica para o nosso mundo rural. O mundo rural faz parte integrante do Concelho de Évora. Não é só a cidade, apesar da cidade ser o grande motor do nosso desenvolvimento. Muito bem. Raul Rasga, candidato do Bloco de Esquerda, o que é que quer fazer nos próximos 4 anos se for eleito Presidente da Câmara de Évora? Queria começar, o meu sorriso justifica-se por dois motivos. Queria começar por 2 notas. Uma, interessantíssimo que, pelos vistos, a habitação se tornou de facto um problema essencial em Évora. Relembro que, e não me cansarei de relembrar isto, que a primeira candidatura a dizer isto foi a candidatura que eu encabeço como independente do Bloco de Esquerda, porque obviamente isto metia-se pelos olhos de toda a gente, não é? Como a doutora Flor Bela acabou de dizer, e eu subscrevo inteiramente, sem casas não há pessoas que venham para cá trabalhar, não há cluster nenhum, não há plano de desenvolvimento nenhum que funcione. Portanto, folgo em saber que algumas ideias do Bloco se tornam, hoje em dia, enfim, consensuais. Uma outra nota prévia é dizer que, também gostei de ouvir, que a água deve ser pública. É outra coisa que não me tenho cansado de dizer. E, portanto, o município deve voltar a gerir a água, que não é um negócio, não é uma mercadoria, é um direito humano e deve ser pública. Em relação às propostas fundamentais do Bloco, nós propomos uma coisa muito simples, aparentemente, que é, e na prática que é isto. Nós propomos um pacto para a integridade. Nós consideramos que a transparência e a participação das pessoas na gestão do município é absolutamente fundamental. Porquê? Porque nós, de facto, temos um problema de participação eleitoral. E temos um problema de funcionamento da democracia. Não é só em Évora, enfim, é no país. E provavelmente também em alguns noutras latitudes e noutros países. Mas o que nos traz aqui é o que fazer em Évora para que metade das pessoas não fiquem em casa no próximo dia 26. Não é? E uma das coisas que nós temos que ter a intenção, e não nos cansaremos de lutar por isso, é a necessidade das pessoas voltarem a confiar na política. Voltarem a confiar nos políticos. E isso faz de muitas maneiras, e uma das maneiras que nós propomos é que todas estas grandes obras, porque há aqui um problema que toda a gente não diz, mas o problema é este: nós vamos ter recursos financeiros abundantes nos próximos anos. E daí a apetência pela Câmara de Évora e por outras, mas em concreto pela Câmara de Évora, por parte das forças políticas. Acontece que esse dinheiro tem que ser gasto onde faz falta. Não é elefantes brancos, porque corremos o risco de ter outra arena, não é? Que não serve para nada, como sabem, não é? E que pagámos todos, não é? E contribui para a dívida, não é? Estamos a pagar dos 5 milhões de euros que o Dr. Pinto Sá fala e bem, não é? E que nós pagamos todos, interessa, pagamos todos, nas taxas, no IMI e por aí fora. Não interessa é essa permanente discussão sobre o PS ou o PC que fez a dívida. Isso para mim, de facto, é um truque retórico. Agora é evidente, 5 milhões de euros em dinheiro, não é? Portanto, esse pacto para a integridade que garante o quê? Que garante que as grandes obras são acompanhadas por entidades independentes e que garantem, não é, aos cidadãos e com a participação dos cidadãos que o dinheiro é bem gasto, que o dinheiro é gasto de forma útil para resolver problemas das pessoas. Portanto, essa transparência, através desse pacto para a integridade, entre outras medidas, convido-vos a ler o nosso programa, é absolutamente fundamental. Outra questão que nós consideramos fundamental é que, de facto, não se faz a gestão de nenhum concelho, muito menos o Concelho de Évora, sem a participação das pessoas. E a participação das pessoas não é ouvir assim, e depois, enfim, fazer-nos dar na cabeça. Ouvir as pessoas significa o quê? Significa que os concelhos municipais têm, de facto, proposta política. Não é? São órgãos de proposição também política. E nós tudo faremos para que esses concelhos tenham essa dimensão, ganhem essa dimensão. Não é? Porque eles, de facto, representam, enfim, o melhor que é possível, os aborenses e as aborenses, nas áreas de especialidade em que eles funcionam. Portanto, transparência e participação são absolutamente fundamentais. Termino já, vou ser muito sintético. Habitação, obviamente, usar a estratégia municipal de habitação, não para fazer mais habitação social,
nós me esforço de dizer isto, mas para fazermos habitação pública de rendimento, de renda acessível aos jovens e à classe média. Porque são esses, de facto, que saem de Évora, são esses, de facto, que impedem, ou que é essa incapacidade de fixar essas pessoas que impede também o desenvolvimento da cidade. Duas outras coisas, é muito estranho, mas nós propomos isso como ponto assente do nosso programa, as questões da mobilidade. E a questão da mobilidade aqui passa por uma questão muito simples. Para terminar, é preciso Raul, usar os transportes públicos. É preciso rever as carreiras, rever os horários, pôr os transportes públicos a funcionar ao serviço de quem? Ao serviço de quem aqui trabalha e de quem aqui vive. Basicamente são estas 4 propostas que nós temos muito bem. Para oferecer aos aborenses. Ora, temos de andar um pouco mais depressa, peço que sejam um bocado mais concisos e de resposta rápida nas próximas questões, porque já temos quase 1 hora de debate. Ora, a questão da habitação de facto tem sido muito falada por todos, acho que posso dizer assim, e o que perguntava era o que é mais prioritário, ou o que é prioritário, apoiar investimentos que criem emprego ou oferta habitacional, e começava pela ordem que está estabelecida, pelo candidato do PS, José Calixto. Qual é a sua opinião? Não estamos a ouvir. Muito obrigado, agora penso que sim. Naturalmente a questão incide sobre 2 prioridades e, portanto, aquilo que um bom gestor autárquico tem que fazer é assumir essas 2 prioridades e considerá-las de facto muito importantes para o Concelho de Évora e para o futuro dos évorenses. O que nos preocupa aqui é que o quadro que constatamos neste momento é um quadro que nos últimos 8 anos desvalorizou tudo aquilo que são os ativos públicos municipais de 221 milhões de euros para 180 milhões. Isto é a evolução que prova, no fundo, o desinvestimento no Concelho, o desinvestimento em tudo aquilo que é o enquadramento de algum investimento que quer entrar no Concelho. E, portanto, há aqui uma série de ações, e vou tentar ser rápido para, no fundo, não atrasar mais a planificação do debate. As ações de planificação estratégica já aqui foram faladas. Obviamente que os documentos fundamentais, como o PDM, os planos de urbanização e de pormenor, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a esteio e valorização patrimonial, a Carta Arqueológica, que deve ser fundamental para precisamente enquadrarmos tudo o que é o património e o salvaguardarmos, a mobilidade sustentável e um programa verdadeiramente estratégico de desenvolvimento económico são fundamentais para enquadrarmos toda a nossa atividade. Naturalmente que a fiscalidade municipal tem que ser uma fiscalidade não cega, uma fiscalidade que promova a captação de investimentos que criem emprego e que geram valor. Aqui nós não temos nenhum dogma contra a iniciativa privada, no sentido de a apoiarmos de facto e dela poder ser, do Concelho poder ser competitivo na sua captação. E portanto aqui, claramente, por exemplo, a derrama para projetos que se instalem no Concelho e que sejam criadores líquidos de emprego tem que ser claramente isenta, como de facto o resto da fiscalidade municipal que incentiva a captação de investimento e criação de emprego deve também, e também que utilize tecnologias, enfim, para a descarbonização, é fundamental que essa fiscalidade seja revista e seja tornada mais justa. O centro de congressos é algo também fundamental para nós. Estamos já a trabalhar na preparação do enquadramento dos estudos prévios para enquadramento dos fundos comunitários e claramente aqui esta é uma matéria que nos preocupa muito. A captação de fundos comunitários, quer comunitários, quer nacionais, quer ainda ao nível da recuperação de alguma coisa no Alentejo 2020, no programa regional, quer no próximo quadro comunitário de apoio, quer no PRR, são fundamentais e com certeza que iremos fazer tudo para que isso seja revertido. Uma nota final, na área do turismo, é incompreensível que Évora não participe, não seja membro da Agência de Promoção Externa do Alentejo. São muitas oportunidades que o Concelho está a perder. A habitação terei a oportunidade, naturalmente, de transmitir tudo aquilo que estamos, em termos de programa, preparados para fazer. Ora, Henrique Sinsim, candidato do PSD, CDS, PPM, MPT, a Câmara deve se concentrar mais em apoiar investimentos que criem emprego ou na oferta habitacional? Bom, a Câmara tem que trabalhar nas duas dimensões e muitas outras dimensões, obviamente. A promoção do emprego
agilizada, deve ser facilitada. Não podemos ter uma Câmara tão distante do empresário que demora tanto tempo a responder àquilo que são as solicitações, os licenciamentos, enfim, tudo aquilo que é necessário da parte da Câmara. Portanto, a Câmara tem que ser muito mais ágil, muito mais flexível, dar resposta em muito menor tempo. Portanto, ser também um parceiro de desenvolvimento e não ser apenas um obstáculo à promoção dos projetos. E na habitação, exatamente a mesma dimensão. Portanto, nós temos que flexibilizar muito mais os instrumentos de gestão que estão neste momento em discussão e, portanto, que é necessário flexibilizar para que os promotores imobiliários possam, de alguma forma, avançar mais rapidamente. É fundamental requalificar o parque habitacional da ABEVER, portanto está em péssimas condições. Todos os dias moradores me relatam, me enviam fotografias a queixar-se daquilo que é o parque habitacional, quer a nível das habitações, quer também a nível do espaço público, porque também está de uma forma completamente desqualificada. E quando nós queremos promover, de facto, a mobilidade social, quando nós queremos apoiar pessoas que têm alguma fragilidade na sua vida, nós não podemos colocá-los em espaços completamente desqualificados, que ainda baixam mais a sua autoestima, que ainda os estigmatizam mais, que ainda os retiram mais daquilo que é a sociedade. Portanto, nós temos que trabalhar também em parceria com o setor social e cooperativo, no sentido de, alguma forma, enquadrar essas pessoas e apoiar essas pessoas a terem o seu projeto de vida. Mas, quando o Sérgio me fala aqui sobre a questão do emprego, nós não podemos continuar a olhar para aquilo que é a nossa cidade de uma forma, eu diria, pequena. Eu volto a referir, nós temos que ter uma ambição concreta para a cidade e temos que colocar a cidade com que ela se qualifique como a cidade com maior qualidade de vida do sul do país. E, portanto, a habitação, o espaço público, a criação do emprego, a atração de empresas, a questão do desporto, a questão também de políticas de juventude. Nós, neste momento, o município gasta em políticas de juventude o mesmo que gasta no seu gabinete de comunicação. É uma coisa completamente impensável. Portanto, nós temos claramente que apostar em criar condições para que os jovens aqui fiquem, mas para que os jovens também se concretizem aqui, na área cultural, criar a Casa da Juventude, um projeto que apresentamos, criar a Casa da Juventude, um espaço onde os jovens se possam encontrar, onde os jovens possam desenvolver as suas iniciativas, onde os jovens possam experimentar, desenvolver os seus clubes, enfim, um espaço que seja agregador da juventude e que ofereça algo à juventude. Porque os relatórios que são feitos referem claramente isso. Falta aqui um conjunto de âncoras sociais, de entretenimento, de sociabilidade para a nossa cidade, porque é isso que os jovens procuram também. E, portanto, o nosso projeto, como tenho referido, é muito focado nessa dimensão, sem esquecer, obviamente, aquilo que é o apoio às âncoras de investimento, que neste momento não existe. Carlos Pinto Sá, da CDU, o que é mais importante nesta altura para a Évora? Apoiar investimentos que criam emprego ou resolver o problema da habitacional? As duas situações, mas gostava de começar por referir, em primeiro lugar, que estranho que, digamos, se aponta a habitação apenas como responsabilidade municipal, quando claramente a habitação é um direito constitucional que está considerado na Constituição e em que, naturalmente, o poder político, o governo, tem que ter um papel decisivo a esse nível. Felizmente foram dados passos nesse sentido, nomeadamente com a chamada nova política de habitação, que permitiu a elaboração do plano local de habitação, mas é fundamental para resolver o problema da habitação, é que não temos um problema de habitação em Évora, temos um problema de habitação no país. Este é o problema do país que tem que ter uma resposta do país. E por isso é necessário que haja investimento público para garantir e resolver um problema que não se resolve apenas com a oferta de habitação. Qual é o problema fundamental? É que as pessoas não têm dinheiro para aceder à habitação. Os salários são baixos, as reformas são baixas, as pensões são baixas e, portanto, não podemos dizer, não, isso vai continuar dessa forma e vamos oferecer habitação. O assunto devia ser ao contrário. Nós deveríamos aumentar os salários, as pensões, as reformas, para que as pessoas pudessem ter acesso à habitação. Nós não temos falta de habitação. Nós temos a habitação cara e as pessoas não têm acesso à habitação. E, portanto, este é que é um problema grave que temos aqui para resolver. Entretanto, na ABEVER, alterámos os estatutos da ABEVER no sentido de não tratar apenas da área social, mas poder começar a dar resposta a um conjunto de outras áreas. Por exemplo, respondendo a trabalhadores que se querem instalar no Conselho, a estudantes que precisam de residências universitárias, ou outro tipo de resposta, casos de exposição, por exemplo, e esse trabalho está a ser feito. Iniciámos a recuperação, de facto, do parque habitacional da ABEVER, que estava degradado, mas estava degradado há muitos anos. Eu estou-me a recordar, por exemplo, das coronheiras, que foram construídos em 2000 e qualquer coisa, mas que não foram pagas sequer. Fomos nós que viemos a pagar 2 milhões e tal euros
dessas casas corinheiras e que não ficaram em condições, todos os telhados precisam de alteração e agora é que estamos a alterar, porque agora há dinheiro para poder intervir nos telhados das corinheiras, mas temos esse problema no bairro General Humberto Delgado e num conjunto de outras habitações da Abebra, como já aqui foi dito. Agora, precisamos de ter esse investimento público e, portanto, por isso nós propusemos o Plano de Quadro de Habitação, já aqui descrevi algumas das questões, mais duas ou três questões que julgo que são importantes a esse nível. Em primeiro lugar, não descuramos aqui a iniciativa privada e a possibilidade de a iniciativa privada aqui intervir. Naturalmente, a iniciativa privada visa o lucro e, portanto, não vai baixar os valores das casas, vai pretender naturalmente ganhar com isso. É para um determinado tipo de setor da população, respeitamos, não há problema nenhum, mas, obviamente, não resolve o problema fundamental. E há outros instrumentos que precisam ser utilizados. Um deles, por exemplo, tem a ver com o preço dos custos do terreno. Os custos do terreno são elevadíssimos. Como é que se intervém? Não há intervenção a esse nível, o Estado não deve fazer nada a esse nível e, portanto, há necessidade de ter aqui um conjunto de instrumentos que permitam baixar o preço da habitação em Évora e é isso que, dentro das competências do município, nos propomos fazer, mas é fundamental a intervenção do Estado para resolver este problema. Carlos Magno Magalhães, candidato do Chega, para si, o que é mais importante nesta altura para Évora? O apoio aos investimentos para a criação de emprego ou oferta habitacional? Não, para mim são as duas importantes e têm que ser as duas feitas ao mesmo tempo. Em relação às empresas, nós realmente temos que chamá-las para cá. A isenção da derrama eu não sou a favor disso, porque se vamos isentar quem vem para cá de novo, também temos que isentar já cá quem está. Nós temos muito empresário em Évora que quer investir e que quer alongar e quer aumentar o seu negócio e não consegue. Pode-se sim negociar esse valor da derrama, mas nunca a isenção, porque isso também vai tirar riqueza a Évora. Em relação ao que o Sr. Pinto Sá estava a falar dos terrenos, e que os terrenos são caríssimos, pois são, a culpa é da Câmara. A Câmara que é a responsável pelo valor que os terrenos têm tido. Se o PDM tivesse sido alongado e houvesse mais áreas onde se pudesse construir, se houver mais oferta e menos procura, os terrenos baixam e muito. Agora, se houver terrenos a preço, por exemplo, para as cooperativas comprar como compraram aqui há 15 anos atrás, nós vamos ter uma solução muito grande a nível da habitação dentro da cidade de Évora. E só nós, como o investimento empresarial e a habitação estão relacionadas, porque se não temos onde pôr as pessoas que trabalham, onde viver, também não podemos ter cá as empresas. Agora, como eu já disse muitas vezes, estes hotéis que vão ser construídos, eu gostava de saber onde é que eles vão à mão de obra para esses hotéis, gostava de saber onde é que eles vão buscar. Não há pessoas para trabalhar. E isto porquê? Porque quem é que vem para cá receber o que recebe quando não consegue alugar uma casa? Eu tenho visto anúncios onde há até uns a 550 euros. Mas quem é que consegue pagar uma casa destas assim? Para onde é que vai? Agora vem para aí o dinheiro da bazuca, os tais 63 milhões de euros, querem fazer bairros sociais. E o resto das pessoas não têm direito a um apoio financeiro, não têm direito a um apoio ao arrendamento. É isso que eu pergunto. O porquê mais bairros sociais? Vendam as casas que têm da Abebra. A Abebra não tem que ter casas, vendam a quem lá vive, ao preço de lei, não ao preço de inflação. E peguem nesse dinheiro da venda das casas e façam casas para quem precisa. Mas o dinheiro que vem da bazuca tem que ser para ajudar todos, inclusive os jovens que trabalham. Há muita gente que trabalha e precisa de ajuda. É o caso agora ainda da pandemia, que muito falam. Há muitas pessoas que não vão conseguir cumprir as suas obrigações. É para isso que a Câmara também tem que cá estar, tem que estar para essas pessoas também que precisam dessa ajuda. É muito por bem. Isso o próximo mandato será nesta base em que nós iremos trabalhar. Doutora Bela Fernandes, candidata do Movimento Cuidar de Évora, Nós Cidadãos Rir, qual é a sua opinião? Não estamos a ouvir. Já me ouvem, certo? Sim. Pronto, tal como os meus antecessores, naturalmente que um Presidente de Câmara não pode optar por uma e por outra porque elas interligam-se, não é? Para haver investimento tem que haver habitação, a habitação também depende do emprego e isso é uma questão de fixação de população num determinado território. E os municípios têm um conjunto de instrumentos que podem intervir diretamente, daí a autonomia do poder local, porque há coisas que sim dependem do governo central, mas há muitas que se podem fazer localmente, através das competências que
municípios. E é aí que nós temos que atuar. E isso atuam-se a 3 grandes níveis. A área toda da fiscalidade local, a questão dos impostos, a questão das isenções, a questão da discriminação positiva, a introdução destes novos elementos da tabela de taxas. A tabela de taxas tem que ser revisitada. Aquilo que me dizem todos, desde empresários, desde pessoas que querem construir, é que a nossa tabela de taxas é caríssima, que as pessoas recebem faturas de licenças de construção altíssimas, e eu confesso, fui-me dar ao trabalho de ir ler toda essa área do urbanismo na tabela de taxas e eu não consigo perceber. Eu, se quiser construir uma casa ou se quiser ter um lote para uma empresa, não consigo perceber o que é que tenho de ter para licenças à Câmara em termos de valor. Não consigo. Isto é transparência e é muito cativante, quer para investidores, quer para pessoas que queiram construir a sua casa através da atividade privada, ou de cooperativas, ou de construtores civis, tanto faz. A questão dos lotes, a questão dos loteamentos, é fundamental agora que se vai rever o PDM e o plano de urbanização. Rever situações que existem no concelho de pessoas que têm terrenos, que estão afetos no PDM como zona rural, e aquilo já não é zona rural coisa nenhuma, porque lá nada se cultiva, aquilo não tem nada a ver, salvaguardando as questões das RENs, etc. Temos que perceber que esses lotes, se podemos ou não, viabilizar a sua infraestruturação e os seus loteamentos, porque de facto mais oferta baixa o preço. Deixem-se de histórias, porque é assim, isto é a lei do mercado. Depois, a questão dos salários, naturalmente, mas isso é um problema do país, por isso é que nós temos que ter, agora há outras cidades do país que conseguem crescer, que conseguem ter, e no interior do país, conseguem ter habitação, por isso não vamos só comparar com Lisboa ou com Porto, porque infelizmente o nosso país é tudo para o litoral e nada para o interior, e isso de facto é uma questão de décadas e não tem sido nada feito nessa matéria. Relativamente ao investimento, só dizer-vos 4 medidas muito simples. A questão toda a estrutura regulamentar da Câmara tem que ser revista, tem que ser modernizada, tem que ser simplificada, tem que ser amiga do empreendedor. Depois, criar uma equipa de missão para captação e execução de investimento, para a aceleração empresarial e institucional, simplex, qualidade e transição digital. É fundamental termos uma equipa só a trabalhar nisto. É fundamental reunir com os empresários do parque industrial e vermos que estrutura vamos criar em cooperação para que aquele parque industrial seja um parque industrial moderno do século XXI e atrativo. Um grupo que nós chamamos o G8 Alentejo, para os alentejanos todos, os autarcas do Alentejo, poderem, junto do governo, defenderem questões que são transversais a todo o Alentejo. Olha, como por exemplo, fundos comunitários que são fulcrais, e vamos já calar. Não é admissível que fundos comunitários que venham para defender a coesão territorial, o Alentejo tenha tido 9% dos fundos do Portugal 2020. Se calhar uma boa medida para os alentejanos todos se juntarem, para os autarcas alentejanos, é junto do governo e de quem está a preparar o novo quadro comunitário 2030, pedir pelo menos 20% das verbas para o Alentejo. Muito bem, seguimos para Raul Rasga, do Bloco de Esquerda. Apoiar investimentos que criem emprego ou resolver o problema habitacional? Não estamos a ouvir, Raul. Peço desculpa, esqueci-me aqui do microfone. Nem uma coisa nem outra, ou melhor, as duas são absolutamente fundamentais e não são mutuamente exclusivas. Uma nota prévia. O mercado foi o que nos trouxe até aqui. Portanto, acreditar que o mercado, não é, resolve isto e que aumentar a oferta baixa o preço, a economia, enfim, é uma economia que não tem em conta, enfim, é uma coisa muito simples, que aliás está na base da escalada de preços. As casas transformaram-se num ativo e não num bem de uso. Não é? Agora não vou agora estar aqui com a conversa sobre questões de economia. É evidente que o mercado não resolveu o problema, não vai resolver o problema, e no que nós precisamos de facto, em relação à habitação, é garantir que o preço baixa e que há casas disponíveis para arrendar. Um exemplo concreto, que é para não estar aqui a amassar as pessoas com o jargão técnico e com uma coisa tipo consultoria, que é o que me parece que em alguns casos me soa os planos políticos. Quem ganha 1.000 euros deverá pagar, de acordo com as normas, uma renda de casa que não ultrapasse 33% do seu ordenado. Não falando de 1.000 euros limpos, é um bom ordenado em Évora. É miserável à luz da União Europeia, dos nossos parceiros, mas é o que temos. E, de facto, o Presidente da Câmara, ou os vereadores, ou a variação, não vai aumentar salários como pode. Não. Bom,
Isso significaria uma casa à volta dos 350 euros de renda de casa. Bom, uma família com pai, mãe e um filho precisa pelo menos de um T2, não é? Ora, eu desafio a que se encontrem T2 a 350 euros em Évora, não é? Para alugar, por exemplo. Não há. Bom, vai comparar uma cooperativa de habitação. Bom, as casas das cooperativas de habitação, se não me falha a memória, os últimos empreendimentos entregues estavam nos 120, 130 mil. Aquilo iria aos 140 mil com os acabamentos que era necessário colocar. Ora, hoje em dia, os bancos esperam 10%, são 14 mil euros, portanto, um jovem que tenha um ordenado de 1.000 euros, 2 mil euros, ele e ela não me parece que tenham dentro do bolso 14 mil euros para dar de entrada para uma casa. Portanto, há aqui um problema de acesso à habitação. E esse problema de acesso à habitação tem que ser resolvido porquê? Porque isso entrava no desenvolvimento económico do país e da cidade. Isso empobrece as pessoas. Não é? O peso que as despesas de habitação têm nas despesas dos portugueses empobrece os portugueses. E, portanto, o que nós propomos, desde o início desta campanha eleitoral, é uma coisa muito simples. O Estado e o poder local devem usar todos os instrumentos que têm ao seu dispor para intervir no mercado. Numa lógica simples, é preciso previsão pública de habitação. Isto permitirá o quê? Qualidade de vida. Isto permitirá que, obviamente, os empresários e os investidores encontrem condições para escolherem Évora, se for esse o seu objetivo. Nada impede, só uma nota final, 30 segundos, é evidente que o Bloco de Esquerda defende o investimento privado. Não é propriamente uma novidade o que eu estou a dizer, desde que traga emprego qualificado e emprego com direito. Obviamente todos esses empresários serão bem-vindos e são todo o apoio de uma Câmara onde o Bloco possa fazer diferença. Muito bem, agora peço ainda respostas mais rápidas, se for possível. José Calixto, candidato do PS, quais é que são os principais setores económicos que devem se desenvolver em Évora? Temos esse tema devidamente tratado, aliás, suportado no plano estratégico Évora 2030 que analisámos e em todas as medidas que colocámos no nosso programa. Claramente há setores estratégicos, a aeronáutica e a aeroespacial têm uma capacidade de evolução e de potenciar-nos os resultados que pode trazer, o valor acrescentado que pode trazer para a Évora bastante grande. As tecnologias de informação por tudo o que já está instalado e pelas intenções de instalação que existem no Concelho, o setor automóvel também tem uma visão positiva do nosso lado, e o setor, naturalmente, do turismo e da cultura. São setores fundamentais, setores que têm que ter a participação do Concelho todo. Não pode haver aqui, enfim, agentes de primeira, agentes de segunda. A cultura os agentes culturais em Évora têm uma dimensão e uma riqueza absolutamente acima da média no país, e isso deve ser promovido e deve ser valorizado em prol dos évorenses, em primeiro lugar, e depois daqueles 500, 600 mil que poderemos aspirar a receber todos os anos em termos de turismo. Setores emergentes, claramente a saúde, todo o cluster da saúde, portanto o novo hospital irá com certeza criar condições não só para a escola de saúde e para o curso de medicina ou formações em saúde que se venham a definir, mas também uma série de entradas de novas empresas. A economia circular e a agroalimentar são fundamentais também. Na agroalimentar temos proposto um parque empresarial para este setor. Portanto, este é um espectro económico bastante importante que tem que ser levado a cabo com um outro clima no Concelho, e é para isso que estamos a trabalhar desde já. Muito bem. Henrique Cincin, do PSD, CDS, PP, PPM e MPT, quais é que são os setores económicos que Évora deve apostar? Obrigado, Sérgio. Nós, uma das medidas que propomos é criar claramente um conselho estratégico para a economia e para o investimento, ou seja, um conselho que engloba as grandes empresas da região, mas também, obviamente, o setor público, as organizações, as plataformas ligadas às empresas, que possam pensar e que possam também criar estratégias de longo prazo para atrair investimento e para desenvolver a economia. No que diz respeito aos setores de investimento, aos setores da economia que temos que promover, obviamente que o setor do cluster aeronáutico é fundamental, mas o cluster aeronáutico é um cluster nacional
Nós, em cerca de 90 organizações do cluster aeronáutico, nós temos em Évora 8, 9 organizações. Portanto, nós temos que incrementar muito aquilo que é a nossa parte do cluster aeronáutico, espaço de defesa, e isso é, por um lado, apoiar as empresas que já cá estão, mas é também estimular e valorizar aquilo que é o projeto do cluster na nossa região. Quando falamos também da área da saúde, também já existe um cluster nacional da área da saúde, nós temos que, de alguma forma, também começar a pensar nele. E pensar nele é começar a contratar empresas, começar a colaborar mais com a Universidade de Évora, que tem feito um trabalho fantástico na área daquilo que é o ensino ligado aos temas da saúde, e pensar também onde é que vamos instalar as empresas que eventualmente querem vir para cá. Será no Parque Industrial que hoje conhecemos, como está? Será que vai ser ao pé do hospital? E está pensado aquilo que é um espaço para as empresas da área da biotecnologia, da tecnologia digital, enfim, das empresas ligadas ao cluster da saúde. Enfim, temos que pensar essa dimensão, porque parece-me que não está nada pensado. E temos que começar a pensar e a agir, a convidar essas empresas. Só mais dois pontos que eu gostava de referir. Sérgio, eu penso que tenho falado menos que os outros adversários. Eu gostava de deixar aqui mais 2 ou 3 ideias. Uma tem a ver com o cluster agroindustrial. Nós temos agroindustrial, exatamente. Nós temos, desde o princípio, já é uma ideia que vem desde há 4 anos, temos que trabalhar mais esta dimensão, porque nós temos um grande investimento que está a decorrer resultante da área da Alqueva. Portanto, nós temos que aproveitar aquilo que é o setor privado, aquilo que está a acontecer. Obviamente, estar muito atento àquilo que é a sustentabilidade do território. Nós temos que ter essa dimensão muito presente e também ter conhecimento para essa dimensão, mas promover o cluster. E há uma questão também que eu acho que é importante, para além do turismo, que obviamente que é um setor que nós temos também que continuar a apostar. A questão do digital, obviamente, nós temos boas empresas da área da transformação digital no nosso território, mas há também um setor no qual o município deve intervir e tem um papel muito importante, que é o setor da logística. O município é sócio, está no Conselho de Administração do mercado abastecedor da região de Évora. Um mercado que, neste momento, é muito mobilizador de emprego, tem resultados positivos e, portanto, tem que também pensar nesses resultados positivos para continuar a investir naquilo que é a nossa logística, o setor da logística, porque a Évora está muito bem localizada, está a 1 hora de Lisboa, está a 1 hora de Espanha. Portanto, este setor da área da logística é também um setor que deve ser olhado de uma forma muito particular e deve ser também dirigido um investimento muito concreto para esta área. Carlos Pinto Sá, da CDU, quais é que são os principais setores económicos prioritários para Évora? Boa tarde. Nós dizemos que os setores devem ser todos acarinhados, ainda que possa haver um ou outro que possa ter uma atenção muito particular face à capacidade de multiplicação que tem. Mas entendemos que todos os setores devem ser acarinhados. Começava exatamente pelos da economia local, que vão desde o pequeno agricultor até ao pequeno empresário, que precisam naturalmente de continuar a ter e alargar aqui os apoios e a capacidade de poderem aumentar os seus investimentos. Sendo certo, nós neste momento temos um conjunto muito significativo de pequenas empresas que estão em risco de desaparecer, porque quando acabarem as moratórias pode haver problemas com essas empresas e, portanto, há aqui que chamar a atenção do Governo para que estas empresas tenham que ser salvaguardadas. As pequenas empresas são fundamentais para o território de Évora. Uma outra nota que gostava de deixar é... Naturalmente, já falámos aqui do setor da aeronáutica, do turismo, da eletrónica, das tecnologias de informação. Gostava de deixar aqui uma nota para as energias renováveis e para a inovação. Temos aqui alguns projetos inovadores em termos portugueses e até internacionais. Eu falei de um há pouco, a produção de hidrogênio verde, por exemplo, e, portanto, a inovação é fundamental exatamente para chamar a atenção também para a necessidade de termos uma economia sustentável. Nós não podemos ter uma economia na área agrícola onde o superintensivo ocupa todo o terreno e põe em causa o futuro. E o futuro, estamos a falar de 10 anos, de 20 anos, e precisamos de olhar isto e estudar esta situação para salvaguardar o nosso futuro a 2 anos. Duas últimas notas. Primeira, para o Maré. O Maré recuperou, tem estado a dar um contributo muito importante, mas é necessário que a tutela não impeça os investimentos em Évora. Isso tem acontecido. E a última questão tem a ver com o agroalimentar. O agroalimentar é fundamental, abrange todo o concelho, é fundamental para o mundo rural. E daí a necessidade de se investir no agroalimentar sustentável.
Carlos Magno Magalhães, do Partido Chega, para si quais é que são então devem ser as apostas de Évora em termos de setores económicos? Ora, em primeiro lugar, e como o Sr. Presidente falou neste momento, temos que tratar dos nossos, aqueles que cá estão. Esses já cá estão há muito tempo, são nossos, fazem parte da nossa cidade, temos que ter atenção realmente agora com as moratórias que estão a acabar e temos que saber quais são os reais problemas desses pequenas e médias empresas, apesar que já muitas já fecharam. Outra coisa que eu tenho em atenção será a Universidade. Évora tem que ter uma maior ligação com a Universidade. A Universidade há uma concepção de modernidade à cidade e prestígio à nossa cidade. Eu noto que a Universidade está a sair um bocado abaixo, tal como a de Coimbra. Por exemplo, a Aveiro evoluiu muito, fez da cidade o que é. Nós vemos os cursos de Direito, por exemplo, de Coimbra já foram ultrapassados pelos de Lisboa. E nós não queremos isso, a Câmara terá que ajudar também esta Universidade, porque é com ela que conseguiremos fazer mais desenvolvimento na nossa cidade. Em relação aos outros negócios, sim, eu acho que a aposta na aeronáutica é fundamental, o turismo de saúde é muito forte, e depois ir buscar aquele turismo de 8 dias que nós ainda não temos e que teremos que nos preparar para o ter, com a aprovação de campos de golfe no nosso concelho e os concelhos vizinhos que sigam, para que possamos evoluir um bocadinho mais nesta cidade. Muito bem. Florbela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora, Nós Cidadãos Rir, quais é que são então para si os principais setores económicos em que Évora deve apostar? Começo pelos mais tradicionais, a questão agroalimentar, agroindústria e agricultura, porque são base do nosso território. A questão do turismo e do património, fundamental, temos de ter uma estratégia de turismo que não existe e principalmente depois daquilo que passámos com a pandemia e até para nos precavermos de outras pandemias, temos que efetivamente nos sentar com os agentes na área do turismo e fazer uma estratégia local de turismo, que para mim é fundamental. A questão do comércio e da construção civil, fundamental. Se queremos habitação, temos que trabalhar com a área da construção civil e isso vai ser com certeza uma área com alguma dinâmica agora neste mandato. Depois, o desporto e a educação para nós são fundamentais para a questão do desenvolvimento da cidade, vamos apostar seriamente nestas duas áreas. Depois, aquilo que são as áreas mais inovadoras e que têm vindo de há cerca de 20 anos para cá a consolidar-se no nosso concelho, é a aeronáutica, a questão das energias renováveis fundamental, o Sr. Presidente já falou disso, e a questão das TIC, uma coisa que eu preciso de mais informação, mas que acho que vai ser determinante também para o nosso futuro, é a questão da ferrovia, do corredor ferroviário. O que é que esse impacto no nosso concelho nos vai trazer em matéria de investimento e nomeadamente na questão da logística e também de ser um ponto de chegada de pessoas. É muito importante pensarmos nisso. E relativamente, e já me calo, ao envolvimento da universidade, eu estou completamente disponível a isso e vou-vos dizer, fiquei surpresa porque nestes estudos que tenho feito desde que sou candidata pelo Movimento Cuidar de Évora, fui ver quem era que constituía os órgãos sociais do nosso pacto ali do plano, do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, e a Câmara de Évora não está lá, e eu fiquei de facto surpreendida com isso. Eu acho que a Câmara de Évora devia de lá estar, não sei porque é que não está, não foi convidada, não quis... Posso interromper? Sim. Não só está, como pertence ao Conselho de Administração. Olhe, no site não está. Está a Adral, está várias empresas, a Câmara não consta do site. Convido a ir ver o site que foi visto ontem. Muito bem. E terminamos esta ronda com o Raul Rasga, do Bloco de Esquerda. Também peço para si quais é que são então os principais setores económicos que se devem desenvolver em Évora. Nós temos uma visão muito clara sobre isso. Nós defendemos a diversificação económica do concelho. Porquê? Por uma razão simples, a monocultura intensiva do turismo, como alguns parecem achar que é o futuro do concelho, tem os seus limites, como todas as monoculturas, e acabamos de ver com a pandemia o que aconteceu, não é? Portanto, nós
consideramos que diversificar o mais possível a base económica do Conselho deve ser a estratégia da Câmara. Sendo que o município não produz empresas, não produz postos de trabalho. E nós consideramos que o município o que tem que fazer é garantir, não é, que os empresários que se queiram instalar em Évora têm as condições para o fazerem. E essas condições têm a ver com o quê? Com a qualidade de vida que nós podemos oferecer a essas pessoas que vêm trabalhar para cá. Não me esqueço de alguém que me disse, num dos nossos encontros, que tinham, enfim, uma proposta de investimento, uma coisa, enfim, pesada, de uma consultora importante, e uma das questões que se colocava é que não havia sítio para as pessoas morarem. E lá voltamos ao mesmo. Portanto, diversificar o mais possível o tecido económico do Conselho, ligação com a Universidade, obviamente, claro, e com os centros de investigação e com o PACT, que tem feito um trabalho excelente. Muito e, sobretudo, não esquecer, vou já concluir, não esquecer que nós precisamos, com muita urgência, de um plano de apoio aos comerciantes do centro histórico, que com esta pandemia nós vamos correr o risco, de facto em setembro, quando as moratórias terminarem, nós vamos correr o risco de ter mais encerramentos de lojas no centro histórico. E, portanto, o centro histórico corre um risco grave, não é, de se esvaziar do pequeno comércio, não é, que lhe garante a vida e que lhe garante que há pessoas, não é? Muito bem. Portanto, não esquecer que os pequenos comerciantes e os pequenos empresários também devem ser apoiados. Isto, estamos sempre a pensar nos clusters disto e daquilo e não sei o quê, sem tratarmos daquilo que cá temos, não é? Muito bem, fica registado, Raul Rasga. Vamos para se calhar uma das últimas perguntas do debate. José Calixto, candidato do PS, se for eleito Presidente da Câmara, como é que vai conduzir a candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura? Agora sim, penso que me estão a ouvir. Permita-me só 2 ou 3 notas sobre o que ficou dito. É muito importante, de facto, nós termos uma visão estratégica sobre a economia, porque é isso que cria valor a longo prazo. Mas também é muito importante termos a noção dos problemas que estão no território. E falou-se aqui muito de economia local, de PMEs, de pequeno comércio e serviços. Obviamente que aí, e eu penso, posso estar enganado, mas os meus colegas certamente me irão corrigir, mas é a única candidatura que tem, a nossa, Valorizar Évora, a candidatura que tem um programa de apoio pós-pandemia para o comércio local. Nós podemos estar muito preocupados enquanto políticos se não apresentarmos soluções, de facto não implementamos essa nossa preocupação. E essa matéria é claramente prioritária para nós. Também nas zonas de baixa densidade, estamos muito preocupados com os habitantes dessas zonas sem infraestruturas e sem licenças de habitação e de utilização de serviços, de lares, de instituições de apoio à terceira idade, etc. Nós temos um documento que partilhamos com todos aqueles que estejam interessados, muito sustentado e detalhado, que entregámos à Comissão de Moradores da Garraia, que foi a que nos pediu, para intervir precisamente nessas zonas, que são zonas com um histórico problema na cidade. Em relação à candidatura à Capital Europeia da Cultura, naturalmente é uma oportunidade para Évora que estamos, de alguma forma, em nosso entender, e com o devido respeito por todos aqueles que estão a trabalhar na candidatura, isto é mais uma questão de coordenação e de liderança, estamos a perder terreno em relação às outras candidaturas. Portanto, será uma prioridade para nós, iremos revisitar todos os processos que têm a ver com essa candidatura e, claramente, envolver a região, envolver em primeiro lugar o Conselho, todos os agentes, porque tivemos também bastantes reuniões com agentes culturais, nomeadamente, e que não sabem rigorosamente nada do que se está a passar na candidatura, e isso será fundamental para que Évora e o Conselho de Évora sintam a candidatura à Capital Europeia da Cultura, e isso cria um elan junto do país, junto do governo, para perceber que Évora, o centro histórico de Évora, a história de Évora, o património de Évora, são absolutamente únicos e têm muita vantagem se forem bem trabalhados, valorizados e apresentados ao mundo. Henrique Sinsim, candidato do PSD, CDS-PP, PPM e MPT, que rumo quer dar à candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura? Só antes, Sérgio, se permite, relembrar que nós, o PSD, apresentou ainda há bem pouco tempo um conjunto de 10 propostas muito concretas para relançar a economia na cidade,
e, portanto, se o Dr. Calixto não sabe, mas nós temos feito esse trabalho diariamente e temos acompanhado também com aquilo que são as plataformas representativas no setor, a Associação Comercial do Distrito de Évora, na área do turismo, enfim, temos conversado várias vezes com essas plataformas e temos vindo a apresentar propostas. Sobre aquilo que é a Capital Europeia da Cultura, nós sabemos que a candidatura precisa de levar uma outra dinâmica. Verificamos que, de facto, os agentes culturais não estão a ser envolvidos, a comunidade não está a ser envolvida. As últimas reuniões que existiram com o setor foram, se não estou equivocado, em 2019 e, portanto, é preciso criar, de facto, esse lastro de participação e de mobilização. Obviamente que também temos de trabalhar muito mais naquilo que é a dimensão nacional. Ainda esta semana ouvia programas da TSF sobre a Capital Europeia da Cultura, a proposta de Aveiro, portanto, programas que estão a ser desenvolvidos em público e que estão a ser transmitidos nas rádios. E, portanto, Évora está a fazer uma candidatura que é muito fechada no seu território e que é pouco fechada naquilo que e é pouco aberta naquilo que é a dimensão nacional ou a dimensão europeia. E, portanto, nós temos que, obviamente que isto é um processo, obviamente que existem, primeiro tem que se apresentar a candidatura, agora no final deste mês, não tive ou no início do próximo, mas Évora tem que criar também uma percepção nacional daquilo que é a sua capacidade, daquilo que são a capacidade dos seus agentes e tem que também começar a pensar naquilo que é a solidez e a sustentabilidade daquilo que é o setor social, cultural do nosso território. Nós não podemos continuar a atribuir subsídios de alguma forma esporádicos aos agentes culturais de acordo com aquilo que são algumas preferências. Nós temos que criar programas que sejam sustentáveis, que criem sustentabilidade, que criem impacto naquilo que é o trabalho dos agentes culturais da cidade para que eles possam, de alguma forma, robustecer-se e serem transformadores do território. E isso, do meu ponto de vista, não está a acontecer e por isso nós propomos claramente, por um lado, trabalhar naquilo que é o Centro de Competências Europeu para a Criatividade, a Cultura e a Arte no nosso território, portanto, reabilitar património histórico no centro histórico, criar este centro e criar uma ligação também àquilo que é o projeto de Severas Castris, portanto, no convento de Castris, e, de facto, criar uma outra robustez ao setor cultural da cidade e projetá-lo de uma forma muito mais impactante, muito mais, eu diria, sustentável para o futuro. Porque isso não está a acontecer, o setor cultural da cidade está sempre, de alguma forma, dependente do município e certamente que nem o município deseja isso, nem os dirigentes das associações culturais desejam autonomia, desejam independência, desejam ter a capacidade de propor projetos independentes, autónomos para o nosso território. E eu penso que a candidatura de Évora Capital Europeia da Cultura tem que também trabalhar com estes agentes de uma forma muito mais em parceria do que apenas auscultar de vez em quando. Carlos Pinto Sá, candidato da CDU, que visão tem para a candidatura de Évora? Obrigado. Antes de mais, recordar que a candidatura de Évora está a ser dirigida não pela Câmara, mas por um conjunto de entidades que constituem a sua Comissão Executiva, em que a Câmara coordena, digamos, essa comissão e que tem estado a desenvolver o seu trabalho. Gostava de recordar, por exemplo, para quem diz que não houve trabalho em termos internacionais, que a OCPM, a Organização das Cidades Património Mundial, deu o seu apoio à candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura, como outras organizações internacionais. Eu gostava de salientar aqui que a fase da candidatura é, digamos, uma fase em que não se ganha a candidatura através de marketing, ganha-se através de trabalho concreto, de conteúdo que é possível dar, e esse trabalho tem vindo a ser feito. Naturalmente que admito pode ser feito melhor. O modelo participativo que queríamos, infelizmente, não foi possível aplicá-lo com a pandemia na sua totalidade, mas demos um salto muito importante, digamos, a esse nível na conversa com os agentes culturais. Uma nota para dizer que, e não falámos aqui da cultura, aliás, a doutora Flor Bela falou na questão da cultura para se ficar espantada com os dinheiros dirigidos à cultura. Eu aquilo que diria é uma cidade que é património da humanidade, uma cidade que quer ser candidata à Capital Europeia da Cultura, obviamente tem que dirigir investimento para a área cultural e isso tem sido feito. Só esta nota final a dizer que, em relação aos agentes culturais, é um problema do país também. Não há sustentabilidade para os agentes culturais. Os agentes culturais hoje não têm essa perspectiva. O governo diz que está a preparar nesse sentido, ou seja, de vir a apoiar de uma forma plurianual os agentes culturais, mas sem sustentabilidade não há tecido cultural que
possa resistir, e essa é uma das questões que nós afirmamos fundamentalmente, que é, tem que haver aqui não apenas o apoio aos atuais agentes culturais, como um passo em frente para tornar mais, dar outra dimensão ao tecido cultural de forma sustentável em Évora. Carlos Magno Magalhães, do Chega, como é que pensa conduzir a candidatura de Évora à capital europeia da cultura em 2027? Ora, a Comissão Executiva já está feita, já está criada, certo? E não se trocam generais em tempos de guerra. Portanto, o que eu posso fazer é, em primeiro lugar, ter acesso ao processo de candidatura, reunir-me com quem está na Comissão Executiva e tentar perceber realmente como é que esse processo está a ser conduzido, para levá-lo a bom porto, para que Évora seja realmente a capital europeia da cultura, que é isso que o Chega quer, é isso que nós queremos que seja a capital. Agora, não posso falar muito, não conheço o processo, como eu disse em tempos, eu pouca informação havia e eu pouco sabia sobre a candidatura, já sei algo mais. Não faço intenções que, caso ganhe a Câmara, de alterar seja o que for na Comissão Executiva, apenas tentar melhorá-la, limar alguns problemas que haja e que estejam a falhar, e é para a frente, e é sermos a capital europeia da cultura, é isso que a gente deseja, é isso que a gente quer. Orbela Fernandes, do movimento Cuidar de Évora, Nós Cidadãos, RIR, que rumo quer dar à candidatura de Évora? Permitam-me, antes de responder ao rumo, mostrar aqui ao Sr. Presidente, não sei se consegue ver, mas isto é o site do PCTA e nos órgãos sociais não aparece o município, por isso entendo que deve tratar dessa questão, porque realmente eu fiquei surpresa, não é? Não fazia qualquer sentido. Agora, dizer relativamente ao dinheiro para a cultura, eu não sou contra apoiar-se os agentes culturais de Évora, era o que faltava. Agora, o que eu sou muito resistente é gastar o dinheiro que se gastam em espetáculos que não são produzidos pelos agentes culturais de Évora, vêm de fora, é a Câmara na sua vertente de programador que gasta esses valores que comigo não serão gastos, porque eu preciso desse dinheiro para outras coisas que, na minha opinião, neste momento os évorenses anseiam ver resolvidas e neste momento não têm visto resolvidas. Com isso, e para deixar claro, não deixarei de apoiar os agentes de cultura, nem os do desporto, nem os da área social, porque entendo que todos fazem parte da candidatura à Cidade Europeia da Cultura. Porque é aí que eu quero chegar, é que a Capital Europeia da Cultura não se resume à área da cultura. É uma intervenção vasta, societal, da sociedade. E é isto que não está a ser, nem os agentes culturais estão a ser devidamente envolvidos, nem todas as outras dinâmicas, até o setor empresarial e de empreendedorismo. Sermos uma capital de cultura, claro que o sustento, a essência é toda a nossa área de património, cultura, identidade, a zona rural, tudo isto tem que ser trazido. Se calhar nos tais conteúdos que o Sr. Presidente está a dizer, da Comissão Executiva, que eu não conheço, que eu não sei o que é que está a ser feito, se calhar tudo isto, estas preocupações constam lá. A questão é que houve uma grande falha de articulação destas matérias com a sociedade de Évora. E a Universidade faz parte da Comissão Executiva, acho eu, ou a Fundação Eugênio de Almeida, mas a generalidade dos agentes não. Atenção, que as verbas que vêm não são exclusivas para a área cultural, como vocês sabem, não é? Raul Rasga, do Bloco de Esquerda, o que é que quer da candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura? Obrigado, Sérgio. Bom, o que eu quero é que Évora ganhe o concurso, não é? Eu percebo que há aqui uma dimensão, isto é uma dimensão concorrencial, não é? Há várias cidades, não é, do país a concorrer, portanto, obviamente, em alguns casos, admito que a informação não possa ser totalmente pública, porque, enfim, estamos perante, de facto, um processo concorrencial, porque estamos a falar do acesso a um financiamento substancial que pode e não, terá de facto um impacto enorme na cidade que for ganhadora. Portanto, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Como é que eu conduziria o processo? Eu acho que seria a altura de começarmos, como eu já disse, e folgo em saber que fui ouvido, que é necessário que as pessoas, que os évorenses sejam envolvidos no processo, o mais depressa possível.
que se apropriem da ideia de Évora ser capital da cultura europeia em 2027. Essa dimensão, que é uma dimensão que tem a ver um pouco com o nosso patriotismo local, chamamos-lhe assim, que é uma expressão pelo Sr. Herculano, há 2 anos que morreu, um historiador e um grande municipalista, costumava usar para se referir aos municípios. Essa dimensão desse patriotismo local era importante ser introduzida na candidatura o mais depressa possível, não é? Para que de facto nós possamos, de alguma forma, saber, parar com esta coisa de facto, mas o que é que vai ser? Vai ser sobre o quê? Qual é o tema? Não é? Portanto, acho que essa dimensão de participação é absolutamente fundamental. Aproveitar para dizer que... E para terminar. E para terminar, 30 segundos, nós consideramos que é absolutamente fundamental que a Câmara de Évora tenha um regulamento de apoio aos agentes culturais absolutamente claro, transparente e participado. Para quê? Para garantir pelo menos uma parte da sustentabilidade da atuação e da ação e do trabalho desses agentes culturais. Sem isso não haverá cultura em Évora. Muito bem. O tempo é sempre curto para falar de todos os assuntos de Évora, houve muitos assuntos que ficaram por falar, mas eu gostava de dar a palavra a cada um de vocês novamente para 30 segundos, para uma última mensagem, para uma última resposta a uma questão que tenha sido colocada, ou aproveitem como entenderem. E começamos pela mesma ordem, pelo José Calixto do PS. Não estamos a ouvir. Peço desculpa, não me descontem este tempo. Naturalmente dirijo-me a todos os évorenses para, de uma forma final neste debate, que agradeço à vossa rádio, à Rádio Diana, transmitir um pouco do que sou. Falou-se aqui muito em participação dos évorenses e de facto um autarca tem que estar próximo das pessoas. Nós de alguma forma sentimos que inauguramos uma forma de fazer campanha que foi, enfim, reunirmos com mais de 100 de entidades e personalidades do Conselho, muitos deles a dizer-nos que era a primeira vez que alguma candidatura lá ia. Isso é um pouco revelador daquilo que esta candidatura, estes quase 300 évorenses, querem assumir. Proximidade com os évorenses, proximidade com toda a sociedade que no fundo representamos e governamos. Eu orgulho-me muito de, durante 17 anos, ter feito 17 orçamentos e planos de atividade municipais e em nenhum deles ter tido nenhum voto contrário. Isso significa respeito pela oposição, significa respeito pela vontade dos évorenses e significa que é esse o grande mote da candidatura valorizária. Muito obrigado. Henrique Sinsim, do PSD, CDS-PP, PPM e MPT. Obrigado, Sérgio. Eu dirijo-me também aos évorenses, lembrando que histórico que existe de uma gestão que atualmente está em curso, uma gestão comunista, com aqueles resultados que nós conhecemos, como a cidade como ela está, bem como também aquilo que foi uma outra gestão e que levou aquilo que também nós sabemos o que temos, dívida acrescida e nada de extraordinário daquilo que foi prometido. E, portanto, nós o que apresentamos é um projeto de mudança, é um projeto com ambição, é um projeto com futuro, é um projeto que visa rejuvenescer a nossa cidade, visa criar uma cidade muito mais atrativa, muito mais dinâmica, muito mais vibrante e, portanto, estou confiante que no dia 26 de setembro, aqueles que acreditam num outro projeto alternativo, num projeto, como referi, de dinâmica, possam ir votar na mudança, porque efetivamente é isso que Évora precisa, Évora precisa de mudar. Muito obrigado. Carlos Pinto Sá, da CDU. Muito obrigado. Queria começar por dizer que quando há 8 anos encetámos este processo de mudança, ouvimos a generalidade das instituições e das associações locais e foi com eles que construímos a mudança que está em curso. A CDU tem provas dadas, recuperámos a Câmara Municipal de uma situação de falência indescritível, Évora do declínio e regressão que existia em 2013. A CDU tem procurado sempre defender os serviços públicos, pôr o serviço ao serviço das populações e não servir-se dos cargos públicos. Falamos verdade, mesmo quando é difícil, não prometemos aquilo que não se pode cumprir e por isso apresentamos um programa que agora, com as novas condições económicas e financeiras e de organização que o município tem, poderá dar um salto qualitativo no desenvolvimento de Évora e responder ao conjunto de problemas e também levar Évora a um outro patamar do desenvolvimento. Estou convencido que no próximo dia 26 o povo de Évora vai olhar para este trabalho de seriedade e vai garantir que este trabalho de mudança e desenvolvimento de Évora vai continuar para que haja melhores condições de qualidade de vida em Évora.
Carlos Magno Magalhães, candidato do Chega. Ora, o que é que eu posso dizer aos eburenses? Olha, não tenham medo da mudança, votem no Chega. Vamos acabar com esta política, com este sistema que existe. Acreditem em nós, que o programa que temos para a cidade será para desenvolver e realmente nós acabamos de pôr no patamar que ela merece. Não tenham medo da mudança, votem. Nós estamos cá para votar com vocês. Flor Bela Fernandes, do movimento Cuidar de Évora, Nós Cidadãos Rir. Nós, no movimento Cuidar de Évora, os évorenses, as pessoas de Évora querem poupar na Câmara para investir na cidade e no concelho, querem gerir a Câmara em função das necessidades dos évorenses e das suas expectativas, querem dar prioridade à higiene e limpezas urbanas, à recuperação, requalificação, reconversão do património, do espaço público e dos equipamentos públicos e querem promover Évora efetivamente como uma cidade limpa, a cidade branca, uma cidade que não tem propaganda política no seu centro histórico, que é a pérola deste território, com uma cidade que tem de facto no turismo uma grande alavanca, por isso tem que ter uma estratégia local de turismo, uma cidade que queremos que seja a capital europeia da cultura, que queremos efetivamente que responda aos anseios daqueles que aqui empreendem, daqueles que aqui vivem e ser suficientemente apelativa para trazer mais pessoas para cá viverem, sejam jovens, sejam mais velhos, temos que atuar em várias dimensões. É isso que o Movimento Cuidar de Évora quer fazer, tudo isto com a participação dos évorenses e com muita transparência na relação com Évora. Raul Rasga, do Bloco de Esquerda. 30 segundos, esta candidatura é para servir os évorenses e as évorenses. Portanto, o que nós temos a dizer é que o Bloco será a garantia de transparência, de trabalho junto com as pessoas, de participação, de resolução dos problemas da habitação, da mobilidade e, sobretudo, de uma outra atitude, não é? perante a cidade. A nossa candidatura é, de facto, a candidatura da esquerda progressista. Independentes, muito independentes que se juntaram a nós e com certeza que a nossa proposta política fará a diferença nos próximos dias 26. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para participar neste debate da Diana FM. Esperamos que o debate tenha contribuído para o esclarecimento dos eleitores do Concelho de Évora. Ficamos por aqui. Boa tarde. Autárquicas 2021. O debate. O confronto de ideias entre os 6 candidatos à presidência da Câmara Municipal de Évora. Um debate moderado pelo jornalista Sérgio Major. Autárquicas 2021. O debate. Também disponível em podcast e videocast em dnfm.com.